desconstrução da aula inaugural do curso online Reaprendizagem Criativa. Eu escolhi desconstruir esse material porque eu acho que foi uma das melhores aulas, materiais que eu criei. Não só a importância dele para a experiência do curso como um todo. Então, só contextualizando, o curso Reaprendizagem Criativa é o meu curso carro-chefe, é um curso para fazer as pessoas reaprenderem a ser criativas, porque a premissa é: nós nascemos criativos, crianças são criativas, você foi criança, ao longo da vida a criatividade vai sendo bloqueada, atrofiada pela educação, não só as escolas, mas a educação familiar também, e pela sociedade, pelos vizinhos, pela televisão. É um monte de gente botando a gente na caixa, industrializando a gente, botando a gente em robô, piloto automático. Então o curso é um curso de acorda, papai, acorda. Então é para mostrar como a criatividade foi bloqueada, um bocado de coisa que convenceram a gente que é verdade sobre a vida, sobre a carreira, sobre o trabalho. É mentira, não faz sentido. E a gente está no momento da humanidade em que a humanidade, a espécie Homo sapiens, ela precisa que seus integrantes, os indivíduos, acordem para a criatividade, porque acordar para a criatividade é acordar para a humanidade. Então, quando eu falo que a gente foi bloqueada a criatividade, dá para dizer que foi um processo de desumanização. Já que criatividade é uma das coisas que faz a gente ser humano, que diferencia a gente de outros bichos, da zebra, da barata, não sei o quê. Uma das principais coisas é a capacidade de criar, de usar a imaginação para dar soluções para os nossos desafios. Então, o curso de Reaprendizagem Criativa é um curso que a gente mapeou quais foram os bloqueios que foram atrofiando a nossa criatividade, bloqueios educacionais, bloqueios mercadológicos do mercado de trabalho, bloqueios cerebrais do nosso próprio cérebro, para que você conheça esses bloqueios e reaprenda algumas aprendizagens erradas que você teve, né? Então, esse é a aprendizagem criativa. Tem uma parte mental, tem uma parte ferramental, de ferramentas, a forma como você faz uma reunião que envolve criar, tá errada. Você sempre ouviu que é assim, sempre fez assim, mas tá errada. Tem um outro jeito de fazer para que consiga extrair as melhores ideias daquele grupo de pessoas. E aí, quando eu fui fazer a última versão do curso, né, porque o curso, na primeira versão, ele não tinha essa aula inaugural que eu vou desconstruir, fiquei pensando, putz, acho que falta uma masterclass de abertura, uma aula que não seja sobre criatividade em si, mas seja de uma coisa... Qual é a coisa bem básica? Qual é o solo básico, o terreno que eu preciso criar para começar nesse assunto de criatividade? E aí surgiu... É engraçado que as ideias surgem das perguntas que você faz. Isso é uma coisa que a gente fala muito no próprio curso, né? Então, se eu estou aqui querendo criar uma aula inaugural para o meu curso online, e eu me faço a pergunta, qual é o assunto que merece ser o primeiro assunto que não seja diretamente sobre criatividade, mas que seja bem básico, bem base, para sedimentar esse asfalto para o curso vir? Essa é uma pergunta. É através de uma pergunta como essa que a pergunta muitas vezes ela é tão específica e bem feita que quando você acaba a pergunta, vem a resposta. E nesse caso a resposta foi desapego, esquecimento. Se eu estou falando que a gente foi educado, que o mercado de trabalho levou a gente a ser robô, piloto automático, repetir padrões, ser igual a todo mundo. Falaram pra gente que a vida é linear, que o roteiro da vida é
faculdade, colégio, faculdade, vestibular, pós, arruma um emprego, estágio, trainee, não sei o que, aposenta. Venderam pra gente isso e mais um monte de coisas. E eu quero trazer um negócio que é acorda, não é isso. É isso. E vou trazer uma nova proposta de realidade ou de visão. Eu gosto de pensar em visão. Visão, né? Então, o que você está vendo? O mundo não é uma única realidade. A forma de você interpretar... isso aqui é realidade, claro. Isso aqui é a camisa, é a realidade. Quando eu falo realidade, é a forma como você interpreta o mundo. Como você enxerga o que é a vida, o que é o trabalho. Então, é um curso de visão, para limpar a visão. Para trocar a lente. E no trocar a lente, envolve jogar fora uma lente antiga. Então, para reaprender a ser criativo, você precisa primeiro desaprender um bocado de coisa que te fizeram não ser criativo, não viver uma vida criativa. Então, em função dessa pergunta que eu fiz para mim mesmo, surgiu a resposta. O que eu preciso fazer primeiro? Esquecimento. Falar sobre esquecimento, falar sobre desapego. Se não tiver desapego a coisas que você considera verdade, que seu pai e sua mãe, que você confia, te falaram, se não tiver desapego, não dá para começar a brincadeira. Então, esse foi o contexto, como surgiu essa aula. E aí, como tudo, né? Uma vez que você... Clareza do que qual é a pergunta, a resposta é essa. Desapego, esquecimento. Aí começa o processo de tudo na vida, que é pesquisa. Primeiro, eu gosto de, antes de começar a pesquisar muito, tentar trazer tudo que eu acredito, acho, lembro sobre o assunto que eu quero falar, no caso, esquecimento. Antes de sair me contaminando positivamente com as referências de autores e tal, eu tento trazer tudo aquilo e depois pegar as referências. Toda aula, palestra, começa com... Segue o processo criativo que eu ensino no curso, bem simples, que é input, processamento e output. Tudo tem input e matéria-prima. Então o que é o input? O input é, para falar sobre esquecimento, quais são todas as referências, quais são os 3 autores, os 4 livros, quais são as pessoas que eu vou ligar para falar sobre isso, qual é toda a minha base de referência para aquele assunto. Tá aqui, eu escrevo muitas vezes minha parede lá. Aqui são os inputs. Essa aula vai surgir daqui. Mas disso aqui, misturado, que ao misturar surge a coisa nova, e aí vem, o processamento, essa mistura, e o output é o nascimento. Vamos lá. Aula inaugural do curso Reaprendizagem Criativa. Roda aí. Agora sim, curso Reaprendizagem Criativa. Essa é a aula inaugural. Eu chamei de aula Start. Normalmente a aula inaugural de curso... Pausa. Como é que eu faço as aulas, né? Como é que eu faço para criar esse efeito, digamos assim, em que eu tô olhando para frente, o slide atrás trocou, surgiu esse start aí, e eu nem olhei para trás, entendeu? A coisa surge natural. Muito simples. Eu tenho um retorno na minha frente. Então, tá a câmera na minha frente. E embaixo da câmera, bem embaixo, tem um computador, um notebook. Que é um notebook que está conectado com essa TV, né? E nesse notebook eu tenho o slide atual e o próximo slide. Isso é essencial. Normalmente quando você faz palestras, qualquer evento médio já tem a TV com o slide atual. Agora, só os eventos tops é que botam o mais importante, que é o próximo slide. Tem uma questão técnica aí que dá uma dificuldade e tal, mas enfim, o próximo slide é mais importante do que o atual, porque o atual está aqui atrás, o atual. Eu quero saber qual é o próximo, para que eu
faça a introdução para ele vir. Ou seja, o que vem primeiro é a minha fala. E o slide me apoia. E não vem um slide e com o slide eu trago, né? Então, observem que eu quase sempre tento trazer essa coisa bem... Tem que ser leve, né? Bem orgânica da interação minha com o slide que está atrás. Beleza? Dale. Ela fala a programação que vai ser, o que vocês vão aprender, que novos conhecimentos, como vai ser a avaliação. A minha vai ser diferente. Minha primeira aula, em vez de ser sobre adquirir conhecimentos, vai ser uma aula sobre esquecimento. Pausa. Assim, isso aqui é um erro de cor, esse contraste era para estar em destaque, mas aí muitas vezes você olha no seu computador e está em destaque, e aí na hora, iluminação, blá blá blá, quando eu vi, putz, piorou, mas não dava para trocar, aceitamos e bola para frente. Mas isso aqui claramente é um erro, era para estar destacando. Só comentar uma coisa, você vê que criatividade tem a ver com quebrar o padrão. Quando faz sentido quebrar o padrão, senão é o rebelde sem causa, né? Quer fazer diferente só para fazer. Então, qual é o padrão? Cara, o primeiro passo para quebrar o padrão é saber qual é o padrão. Inclusive tem uma técnica do curso sobre isso. No curso, uma das técnicas é dominar para destruir. Então, se você quer quebrar o padrão, primeiro lembre, tenha clareza, liste qual é o padrão. Então, qual é o padrão de qualquer curso quando vai começar? O padrão é ter uma aula inaugural falando o que vocês vão ver, o que vocês vão aprender, o mapa do curso e tal, não sei o quê. Eu olhei para esse padrão e fiz. É possível quebrar esse padrão? Faz sentido? Tem que fazer sentido, senão é rebelde sem causa. É loucura pela loucura. Não. Criatividade é o novo com valor. Não é o novo pelo novo. Tem que ter valor, né? A imaginação imagina o novo. Mas só vira criatividade quando tem valor, quando resolve um problema. Então eu pensei, como é que eu quebro esse padrão? E não faço uma aula inaugural sobre o que vai aprender, o que vai ser, quem eu sou e tal, não sei o quê. E aí eu, vou fazer então uma aula inaugural. Então tudo surge na intenção de fazer diferente. Eu tenho a intenção de fazer diferente. Não é uma obrigação, mas eu abro possibilidades de como pode ser diferente. E se uma delas tiver valor, eu aceito. Se não tiver valor, eu volto para o padrão sem problema. Não tenho nada contra o padrão. Eu apenas questiono ele, né? Lembrando que, especificamente nesse caso, eu não me apresento. Por quê? Porque para a pessoa estar vendo essa aula, ela comprou o meu curso. Então, a história do curso não começa quando ela entra no curso. Começa na jornada que ela teve para comprar o curso. Então, para comprar esse curso, para pagar o valor do curso, ela me conhece já. Então, na comunicação aberta, na própria série que a gente tem, que ajuda a vender o curso Habilidades do Futuro, eu falo muito de mim e tal. E no storytelling do curso, essa é a primeira aula, acho que é a segunda ou terceira aula, é uma aula que eu conto a minha história em detalhes, que a pessoa pode pular se quiser. Então eu aprofundo, né? Então, é por isso também que eu não falo de mim e vou logo para esquecimento. Vamos lá, esquecimento, roda. Por que aula sobre esquecimento? Porque esquecer é tão importante quanto lembrar. E muita gente esquece disso. E por que esquecer é tão importante quanto lembrar? Lembra o que eu falei lá no quarto Habilidade do Futuro? Para. Esquecer é tão importante quanto lembrar. Muitas pessoas esquecem disso. Enfim, aí é a busca. Eu sou um cara que ama as palavras, né? Amo criar pequenas musicalidades nas coisas. É o que eu amo. Não é a verdade absoluta que você tem que fazer. Mas é coisa que eu gosto de... Então, isso é o típico negócio que eu não falo improvisado. E muitas vezes no meu retorno, que está embaixo da câmera, não agora eu estou fazendo sem retorno, agora eu estou reagindo à própria aula. Mas quando tem uma frase
putz, isso tem que ser dito, eu muitas vezes coloco no comentário do slide que está embaixo da TV, eu coloco: esquecer é tão importante quanto lembrar. Muitas vezes as pessoas esquecem disso. Coloco para garantir que seja dito. Quando eu quero garantir muito que seja dito, eu faço um slide. A minha teoria para slide é: no slide vai ter as coisas que envolvem uma imagem, um diagrama e tal, claro, é uma imagem, tem que ser mostrada, né? Uma foto, uma coisa. Mas em relação a texto, eu boto no slide tudo que eu quero ter certeza absoluta que é impossível que eu deixe de falar. Mas não necessariamente tudo. Muitas vezes é só uma imagem que me lembra. Se eu tenho uma história do coelho, eu posso colocar um slide só com o coelho. Só para ser o gatilho de não garantir que eu não esqueça a história do coelho. Bem, você vê que essa é a aula inaugural, mas como eu falei, um curso online, ele começa antes da pessoa se inscrever até. Principalmente no meu caso, que grande parte dos alunos que se inscrevem viram a série Habilidades do Futuro. É meio que o pré-curso, né? E quem não viu, ao se inscrever, fica lá disponível. Então o curso começa lá. Tanto que eu, na aula inaugural, faço uma referência ao Habilidades do Futuro. Com qual objetivo? Com o objetivo de múltiplos impactos. Acho que é muito importante a repetição. Não tem jeito. Tem coisas que têm que ser repetidas. Tem que ser repetidas. E também porque quem não assistiu Habilidades do Futuro, a essa altura fica mais curioso para assistir, né? Então eu volto para essa cena lá. Roda aí. As nossas experiências, os ambientes que a gente vive, tudo isso molda a nossa forma de pensar e ver o mundo. Você é o que você acredita, o que você aprendeu e o que você viveu. Até aí, beleza. O problema é... Pausa aí, rapidinho. Volta só um pouquinho na hora que aparece um selinho aqui. Volta para aqui. Não, bem pouquinho. Opa, aqui. Isso. Ó. Que eu falo. Você é o que você aprendeu, o que você viveu. Volta aí para ver o que eu falo. Tudo isso molda a nossa forma de pensar e ver o mundo. Você é o que você acredita, o que você aprendeu e o que você viveu. Ó, isso é uma brincadeira, né? Porque nesse texto eu falei uma frase bonitinha que é: você é o que você acredita, o que você aprendeu, o que você viveu. Não é? Você é isso. E aí, como ficou bonitinha, aparece aqui frase de efeito detected. Que é engraçado, né? Uma das coisas que gera humor é trazer... Quando eu falo humor, não é a gargalhada. Não é. É a leveza, a informalidade, o humor no sentido... E uma das coisas é o trazer a verdade, pura e crua. Porque a gente vive num mundo tão cheio de mentiras, máscaras, que quando a pessoa traz a verdade, chega a ser engraçadinho. Então, eu falei uma frase... que é bem frase de efeito. Você é o que você acredita, o que você aprendeu, o que você viveu. E ao dizer isso, aparece na tela que é uma frase de efeito, foi detectada. Detalhe, mas que é esse princípio de trazer a verdade das coisas na cara, assim. Vai, roda. O que você viveu. Até aí, beleza. O problema é quando o mundo começa a mudar. E o mundo está mudando de uma forma muito louca, nunca antes vista. E aí isso requer você também mudar a sua forma de pensar e ver o mundo para se adaptar à nova realidade. Vou se resumir numa palavra o que eu estou falando, a palavra seria mindset. Mind, mente, set, configurações. Vem de settings, ou seja, configurações da mente. Isso é mindset. Então se o mundo está mudando, a gente tem que estar sempre mudando as configurações da nossa mente. Por isso, pausa. Eu acho interessante que sempre... Ao longo do curso inteiro eu faço isso. Sempre que eu quero trazer de novo um assunto, quero repetir porque é relevante, eu prefiro mostrar o vídeo
da outra aula em que eu trouxe esse assunto do que falar de novo. Algumas vezes eu falo de novo, claro, mas sempre que eu posso eu trago vídeo. Por quê? Porque dá uma sensação de que, e é verdade, de que tá tudo conectado. De que o curso é todo emaranhado. De repente, na aula 8 surge uma coisa da aula 3, aí na aula 12 surge não sei o que, mostra que o negócio está organizado. Só curiosidade, o que é esse post-it aí atrás? Isso aqui é o seguinte, além de ser isso aqui atrás, além de ser um detalhezinho para não ficar chapado atrás, a gente foi gravar, tava muito sol cinza, né? Mas isso aqui, quando antes de gravar, eu dou uma passadinha nos slides bem rápido assim na minha frente, só meio que recapitulando a história na minha cabeça. A essa altura eu não mexo muito, a não ser que seja um erro muito grande, senão não acaba nunca, a aula tem que acabar. A aula tem que acabar uma hora. Mas o que surge na hora de coisa nova que não estava ali no slide, eu anoto os post-its e vou colando atrás. É uma forma de matar dois coelhos. Primeiro, dar uma sujadinha atrás, uma cozinha e tal. E segundo, ao anotar, colocar ali atrás, aumenta a chance de eu naturalmente falar durante a gravação. E quando acaba a gravação, eu olho para trás, vejo, sei o que eu falei, o que eu não falei e gravo só. Aí eu troco de câmera, uso essa câmera, acho que é outro take, não é esse não. Não, acho que é esse take mesmo, esse take fechado que eu tô agora. E gravo só aquele adendo a mais que eu pesquei ali no post-it e já explico na gravação pro editor, ó, isso aqui, papai, bota naquela hora que eu falei do coelho, bota isso, beleza? Que é na lata, na hora, tá quente, acabei de fazer a palestra, a aula, tá quente, olhei pra trás, isso aqui eu não esqueci, já falo na hora, dou o recado pro editor, bum. Foi a minha estratégia de dar a espremida final, de adicionar algumas coisas, sem ficar mexendo no slide e ficar, não acaba nunca, né? Esse negócio de as coisas têm que acabar em uma hora, né? Se você fica lambendo, não acaba. Tem uma frase que é do Reid Hoffman, o cara do LinkedIn, o cara que fundou, que ele diz que se você não tiver vergonha da primeira versão do seu produto, do seu trabalho, é porque você lançou tarde demais. Como assim ter vergonha? Não é ter vergonha assim que acaba de fazer, eu tô com vergonha. Não. É tipo depois, um ano depois, se você olhar atrás e não tiver vergonha, é porque você enrolou muito. Porque a primeira versão, ela não vai ser perfeita de nada, velho. E se você buscar a perfeição, você não sai do canto. Então tem que, uma hora tem que fazer. Tem que botar o prazo, tem que fazer.